Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer para vocês o segundo episódio da nossa série aqui no canal Morando no Exterior. No vídeo passado eu mostrei para vocês como é morar na Espanha, né, com a nossa convidada, e hoje eu vou trazer para vocês o segundo episódio com outro país, com outro amigo convidado que vai contar tudo aqui para vocês. Então espero que vocês gostem, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades por lá e bora conferir o vídeo. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos visitar a Colômbia. Isso mesmo, vamos visitar a Colômbia, vamos conhecer um pouquinho como é morar na Colômbia, custo de vida, em relação a empregos, de tudo um pouquinho. E o nosso convidado de hoje é o Jaime. Ele é meu amigo, nós nos conhecemos já há bastante tempo, né? Nos conhecemos na faculdade e, inclusive, eu fui visitá-lo, né, na Colômbia com o meu marido, enquanto ele estava morando lá. E ele vai contar um pouquinho aí como foi nessa experiência de morar na Colômbia, trabalhar em uma empresa multinacional por lá e vai explicar tudinho aí para vocês. Então, Jaime, se apresenta aí pro pessoal. Hey pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Jéssica falou, eu morei na Colômbia por um período e eu espero aqui trazer um pouco dessas experiências que eu vivi lá para ajudá-los aí, ajudar quem está pensando na Colômbia como uma opção para morar ou até mesmo para passear, beleza? Jaime, então para começar aí o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, né, de mudança, né, para a Colômbia, de onde que surgiu essa oportunidade, né, de você se mudar para a Colômbia. Bom, eu me apliquei aí a algumas vagas fora do país através de uma plataforma chamada Isaac. É uma plataforma que está bem presente aqui na América Latina também. E daí eu fui convidado para participar do processo seletivo e fui convidado por uma empresa, assim como outros 19 jovens, né, a trabalhar especificamente nessa empresa, em três áreas diferentes dessa empresa, desenvolvendo projetos de melhoria. E foi aí que eu decidi ir para a Colômbia, né, a partir dessa oportunidade que surgiu em um desses processos seletivos que eu estava fazendo. Ah, então ok. Então após, né, essa ideia de você se mudar para a Colômbia, após essa oportunidade, como que foi esse passo a passo até a sua mudança para a Colômbia para poder começar a trabalhar lá? Basicamente, a partir desse convite da empresa, né, após ter passado no processo seletivo, eles falaram que que eu precisava estar lá o quanto antes. E aí, a partir dessa informação, eu me apliquei no consulado no consulado colombiano aqui em São Paulo, né? Eu fiz uma solicitação de visto. Na época se chamava TP15, se não me engano, agora se chama visto do Mercosul, né? Justamente em função do Brasil e Colômbia fazerem parte desse bloco, né? Então, digamos que há uma facilitação para aquelas pessoas que querem morar, que querem viver em outro país. E foi daí que, a partir desse visto, na verdade, que eu me permiti, né, viver essa experiência lá na Colômbia. E aí o trabalho em si, eu basicamente desenvolvia projetos de melhorias. A proposta para 19 jovens profissionais de vários países era desenvolver alguma melhoria em três áreas diferentes dessa empresa, né? E nisso consistiu o projeto dentro dessa empresa, através da categoria profissional, né, da Isaac. Só para vocês entenderem, a Isaac tem duas categorias, né? Tem a categoria social e tem a categoria profissional. E nessa que eu fui, basicamente, se tratava da categoria profissional. Pessoal, o Jaime, ele retornou ao Brasil, hoje ele mora em São Paulo. Ele vai contar um pouquinho também mais pra frente porque ele retornou ao Brasil. Mas conta pra gente quanto tempo, Jaime, você morou e trabalhou na Colômbia? Morei exatamente por um período de quase 2 anos, né? Eu cheguei no início de 2017 e saí de lá no final de 2018 para 2019, né? Então foram quase 2 anos.
Conta para o pessoal qual cidade você morava na Colômbia e se você recomendaria essa cidade para o pessoal que tem interesse em se mudar para lá. Eu morava em Bogotá, né, que é a capital da Colômbia. Recomendaria Bogotá? Sim, eu recomendaria muitíssimo. Apesar de ser a maior cidade do país, né, e ser uma cidade bem movimentada em função disso, é uma cidade que é muito boa para morar. Apesar de ser considerada uma das piores cidades para morar na Colômbia em função da poluição, né? Assim como, assim, basicamente, para quem está em São Paulo, para quem já morou em São Paulo, em cidades grandes aqui no Brasil, não foge muito dessa realidade que a gente já conhece aqui, né? A grande diferença é que realmente o trânsito acaba sendo um pouco mais desorganizado, você sente realmente a poluição, é uma cidade muito fechada, né? No sentido de o tempo ele é sempre muito fechado, o céu sempre muito escuro e a média de temperatura é de 14, 15 graus. Então, para quem não gosta de muito frio, para quem não gosta de muito tumulto, aí já seria recomendado outras cidades, né? Como Medellín, a própria costa colombiana, né? Agora conta um pouquinho pra gente como que foi a sua adaptação no tempo, no período que você morou na Colômbia e quais foram as suas maiores dificuldades. Bom, falando um pouco da adaptação, né, e as dificuldades que eu tive lá na Colômbia, como é que foi esse processo, né? Eu vou falar que eu realmente eu me adaptei muito bem, sabe? Como eu já tinha me mudado muito, já tinha vivido em outras cidades, inclusive aqui na América Latina também, já tinha morado na Argentina. Então, digamos que esse processo ele foi muito mais natural para mim. Então, eu não tive grandes dificuldades nem em relação ao idioma, nem em relação à convivência com as pessoas, muito pelo contrário, isso foi super positivo. Eu digo que as dificuldades que eu tive no início foi mais em relação ao frio, porque realmente é uma cidade que é bem fechada, é uma cidade muito fria. Então essa foi a maior dificuldade, mas eu acabei transformando isso em desafio. E esse desafio, no final das contas, eu posso falar que hoje faz uma falta, sabe? Você sentir aquele friozinho sempre, né? Que tinha lá em Bogotá. Então, digamos que o que antes era uma dificuldade, hoje acaba sendo uma saudade, né? Que ficou aí da Colômbia. Mas digamos que eu, em relação à adaptação, não tive muita dificuldade não, realmente. Agora vamos falar um pouquinho então da sua recepção, né? Como que são os colombianos em relação aos brasileiros? Se existe algum tipo de preconceito? Se eles são gentis, se eles são legais com os brasileiros? Conta um pouquinho pra gente como que é em relação a isso. Bom, então falando um pouco sobre os colombianos, né? Como é que eles são com os brasileiros? Será que eles gostam da gente? Eles gostam sim, pessoal. Na verdade, eles são pessoas geniais, são pessoas muito boas de se relacionar. Eles gostam demais dos brasileiros, isso é um ponto super positivo para nós. Então, para as pessoas aí que estão pensando em morar na Colômbia, aquelas pessoas que querem passear, provavelmente elas vão encontrar pessoas muito boas de se relacionar, isso é um ponto bem positivo mesmo. E assim, a gente tem uma visão muito errônea também do país em si, das pessoas, né? Na verdade, elas são pessoas muito agradáveis e é muito diferente daquilo que a gente pensa, né, em relação ao país em si, né? A gente sempre lembra muito de Pablo Escobar, de narcotráfico, e é uma realidade totalmente diferente. O país hoje é um país muito seguro e muito mais preparado para receber as pessoas e sem nenhum tipo de, obviamente, risco a gente tem em qualquer lugar do mundo, né? Eu diria, inclusive, que na Colômbia hoje ele é um país muito mais seguro do que o próprio Brasil. Então, para quem já está acostumado a ir em cidades grandes do Brasil, certamente não vai ter nenhuma dificuldade lá na Colômbia. Eu recomendo demais. Então agora conta um pouquinho pra gente como que é em relação a empregos, em relação a custo de vida, se o custo de vida é mais baixo que o custo de vida no Brasil, se vale a pena ir trabalhar na Colômbia. Conta um pouquinho em relação a isso pra gente. Então, falando aí já de emprego, salário, né, média salarial, como é que funciona isso lá na Colômbia? Basicamente, bom, emprego eu acho que é um país que tem bastante oportunidade, né? Isso eu estou falando muito com a referência aí do período em que eu estive lá, né? Que foi entre o final de o começo de 2017, final de 2018 para 2019.
Haviam muitas oportunidades de emprego, inclusive para estrangeiros, né, para pessoas, principalmente para brasileiros, né, que falam bem espanhol, brasileiros que falam inglês também. Eles têm um mercado muito aquecido para essas pessoas que falam outros idiomas, principalmente por conta dos call centers, né, que estão presentes lá em Bogotá. Então, essas empresas internacionais, elas estão sediadas entre Bogotá e Medellín, porque elas recebem alguns incentivos lá. Em função disso, gerou aí bastante oportunidade, principalmente para pessoas que falam idiomas. Como os brasileiros, né, como os colombianos, assim como os brasileiros, eles não têm uma cultura tão forte de falar outros idiomas, então um brasileiro que chega lá, ele já tem a vantagem de falar português, e boa parte do atendimento desses call centers acaba sendo em português. Sobre o custo de vida, bom, um salário mínimo lá, digamos que está em torno de 900, 100 reais, o equivalente a 900 a 100 reais. O que você faz com R$ 1.000, né? Perdão, entre 900 e R$ 1.000, né? O que você faz com R$ 1.000 na Colômbia, com salário mínimo? Você faz bastante coisa, porque no supermercado você consegue comprar bem mais do que você compra no Brasil, por exemplo, né? A moeda, ela vale muito ainda, né? Então, com R$ 2 você não compra somente 2 pães, né? Que é o que a gente compra aqui no Brasil no máximo. Então, digamos que você tem um poder de compra maior enquanto consumidor com os mesmos R$ 1.000. Agora, o fato do custo de vida ser baixo, automaticamente também o salário daquelas pessoas que querem trabalhar na Colômbia acaba sendo mais baixo também, né? Então, tem esse contrapeso aí. Jaime, então uma coisa que o pessoal vai perguntar, né, é por que que você decidiu retornar ao Brasil e como foi esse processo para você? Então, como eu tinha comentado lá no início, eu fui realizar um projeto profissional por um determinado período nessa empresa, e após o término do contrato, né, eu tinha duas opções. Eu poderia continuar, né, na empresa, ou eu poderia voltar para o Brasil, ou eu poderia ir para qualquer outro lugar. Na verdade, eram três opções. A opção que pareceu mais conveniente no momento era voltar para o Brasil, porque realmente eu nunca tive o sonho de morar na Colômbia minha vida inteira. E eu queria alguma coisa temporária realmente, né? E foi temporário, foi impactante, foi surpreendente, eu curti demais a experiência, mas para mim era só uma experiência realmente, eu não pretendia viver na Colômbia. Então, em função disso, né, e em função dos meus laços também, daí eu voltei após o término do projeto, mas com a sensação de que foi um período sensacional, um dos melhores momentos da minha vida. Foram esses 2 anos, né, entre 2017 e 2019, enquanto eu estive lá na Colômbia. Bom, Jaime, eu quero te agradecer então por você estar participando do nosso segundo episódio aqui no canal da série Morando no Exterior. É uma série muito legal. Eu te agradeço por você estar compartilhando com a gente essa sua experiência aí morando na Colômbia. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que tem vontade de se mudar, de conhecer uma cultura diferente, de morar no exterior e de morar na Colômbia. Eu diria que quem quer ir para a Colômbia tem que saber muito bem o que é que ela quer, né? Esse é o primeiro ponto. Então, bom, se conhecendo e sabendo o que é que ela quer buscar na Colômbia, então, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do objetivo dessa pessoa, ela vai aí ter um direcionamento diferente em relação ao país, porque é um país grande, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que busca uma estrutura de cidade grande, com tudo que ela tem a oferecer, Bogotá seria a melhor opção. Se a pessoa prefere um lugar mais tranquilo, mas com a estrutura de cidade grande, a cidade já seria Medellín. Se ela busca alguma coisa mais interiorana, de repente o R Cafeteiro seria uma opção incrível, lá estão as melhores pessoas da Colômbia. Se uma pessoa que busca mais esse envolvimento turístico, de repente já seria a costa colombiana, né? Cartagena, Santa Marta, a própria ilha San Andrés, né? Que é super conhecida. Então é importante que a pessoa, antes de ir para a Colômbia, saiba muito bem o que é que ela
quer buscar na Colômbia, né? Qual é o objetivo dela lá, porque esse objetivo vai direcionar muito bem aí o lugar, né? Para onde ela vai, a cidade, para onde ela vai lá na Colômbia. Então eu diria que esse seria o primeiro passo, entender muito bem o que é que ela quer tirar de melhor da Colômbia e aí em função, a partir daí ela vai conseguir escolher melhor e tirar o máximo proveito dessa experiência que é incrível, tá ok? Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o nosso segundo episódio do quadro Morando no Exterior, aqui no canal. Compartilhem com seus amigos, comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm alguma dúvida aí em relação a morar na Colômbia, coloquem aqui também nos comentários. Já vai deixando o seu like aqui no canal, se inscreve se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades por lá. E um beijão e tchau, tchau!